No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da clarividência. Quais são os pontos de desafios e outros pontos que podem auxiliar para quem está buscando se desenvolver e não faz parte de nenhum grupo ou nenhum tipo de doutrina. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Mediunidade e Autoconhecimento. Meu nome é Igor Ventura, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre mediunidade, autoconhecimento, espiritualidade, sempre voltada para o autoconhecimento e o estudo também, tá? E você que já é de casa, muito obrigado por acompanhar nosso trabalho. E hoje nós vamos falar sobre essa questão de desenvolver a clarividência. E principalmente para aquelas pessoas que não fazem parte de nenhum grupo, de nenhuma doutrina, de nenhuma religião, que foi mais ou menos o que aconteceu no meu caso. Então eu vou passar para vocês aqui algumas dicas, né, alguns pontos que podem auxiliar no processo de vocês. Bom, recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre se é possível a gente decidir quando usar a nossa mediunidade, né? E se existir alguma chave que a gente poderia ligar e desligar aquele momento que a gente quer utilizar aquela mediunidade, né? E um dos pontos que eu coloquei foi que o que determina você naquele momento fazer o uso da sua capacidade parapsíquica ou não era o foco. O foco era uma das características que sim, a gente pode considerar como se fosse uma questão de um chaveamento ali. Bom, agora eu vou focar nisso daqui porque eu quero trabalhar a minha clarividência. Então o foco, ele sim se faz necessário para que você ative, né, a questão da clarividência. Porque imagina, se não tivesse nada, tivesse totalmente a Deus dará, vamos dizer assim, poxa, você está ali trabalhando, está no seu dia a dia, fazendo a sua rotina, e aí de repente você começa a ver um monte de coisa, sentir um monte de coisa, né? Então isso traria para a pessoa até um certo tipo de perturbação mental também, que é o que acontece com as pessoas que não fazem o processo de estudar e de se conhecer. Muitas pessoas possuem, né, as questões parapsíquicas, são médios, né, a questão da mediunidade, e não tem esse conhecimento e ficam reféns disso. Aí sim causa perturbação, né, às vezes leva até ao estado da loucura, da esquizofrenia, né. Então assim, para que isso não aconteça, lógico que a gente não está generalizando, mas sim, pode acontecer. Quando você sofre de determinada situação, que você não tem aquele conhecimento do que é aquilo, você fica refém daquilo ali, né? E as questões parapsíquicas é a mesma coisa. Se você começa a ver vulto, começa a ter um monte de percepção e não sabe o que está acontecendo e não para olhar, pelo menos para entender aquilo ali, para pesquisar, você vai ficar refém daquilo, né? Então a questão da clarividência, ela tem essa particularidade porque você mexe diretamente com o sentido da visão, né? Você vai ver alguma coisa, vai ver um vulto, vai ver alguém passando, e aí você vai, poxa, mas será que eu estou ficando maluco? Eu estou vendo isso toda hora? Então assim, a questão da clarividência, para aquelas pessoas que realmente, né, estão dedicadas a desenvolver, aí sim a gente precisa entender alguns pontos. Por exemplo, a questão do foco que a gente estava falando. Quando a gente tem o processo da clarividência, uma das características que vão definir o momento que você vai utilizar aquela capacidade é o foco. Porque você precisa estar minimamente concentrado na ação que você vai fazer, no caso de exercer a clarividência. Então, por exemplo, eu quero trabalhar ou treinar a clarividência nesse momento. O que eu preciso fazer minimamente? Primeiro, focar naquilo que eu quero, né? E quando você foca em alguma coisa, você já começa a alterar o seu estado mental, né? Você começa a diminuir os ciclos cerebrais, que isso é importante. Então você precisa entrar num processo de relaxamento também, que seria a segunda característica, né? Você precisa dar foco àquilo que você quer, que é fazer a clarividência. Também diminuir seus ciclos mentais, porque quando a gente está falando da clarividência, a gente está falando com o mundo extrafísico, um mundo mais sutil. E para a gente entrar em contato com esse mundo mais sutil, a gente também precisa se utilizar de alguma forma. Não há como a gente entrar em contato com o mundo extrafísico estando naquela perturbação que a gente vive diariamente. Perturbação mental, cabeça cheia de problemas, aquela agitação, ansiedade, né? Cheia de dificuldade do nosso cotidiano. Então aí já entra a terceira característica também, que é você se conhecer emocionalmente. Você trabalhar o seu emocional todos os dias, que é o famoso autoconhecimento que a gente sempre fala aqui em todos os vídeos a questão do autoconhecimento, porque ela também vai ser a base que vai ditar a sua relação com essas suas percepções,
A gente precisa estar emocionalmente equilibrado, ou minimamente, né? Que ninguém consegue ficar 100% emocionalmente equilibrado, mas minimamente a gente precisa ter esse controle emocional, para pelo menos durante aquele momento ali, que a gente for fazer essa prática da clarividência, a gente consiga se desconectar do mundo físico, dos problemas, dos pensamentos, das agitações que atrapalham a gente no dia a dia. Então a gente tem o foco, que precisa focar para aquilo que a gente quer. Tem a questão do autoconhecimento, que é fundamental até para a gente não ficar refém dessas condições da clarividência, né? E também vai ter a questão de você entrar no processo de relaxamento. Então, a dica que eu deixo para vocês é, se você quer treinar a clarividência, que todo mundo pode treinar, não tem problema nenhum nisso, para treinar em casa mesmo, primeira coisa, a gente precisa se conhecer, né? Começar a trabalhar diariamente a questão do autoconhecimento. Segundo, entrar no processo diário de meditação, que vai te fazer, consequentemente, você se conhecer também. Então você precisa treinar relaxamento. A técnica de relaxamento, aí você pode usar diversas técnicas, né? A que mais você se familiarizar. Mas você precisa sim entrar num processo de relaxamento para você poder até aplicar o seu foco junto com o autoconhecimento e você entrar num estado alterado de consciência. Que aí, assim, você entrando nesse estado alterado de consciência, você, através das suas percepções, você começa a identificar e a mapear que tipo de sensação você vai começar a sentir naquele momento, que tipo de flashes visuais você pode começar também a perceber, tanto de olho fechado quanto de olho aberto. Normalmente acontece mais de olho fechado, que é mais fácil até para a gente poder se concentrar, mas tem pessoas que conseguem enxergar de olho aberto. Já é mais desafiante, mas ainda assim ela precisa entrar num estado de relaxamento. Não aquele estado de relaxamento profundo que vai ficar zen, não é isso. Mas a pessoa precisa treinar, isso requer treino mesmo, isso é trabalho diário, treino leva tempo. Entrar num estado meditativo mesmo estando na vigília. Então, por exemplo, eu estou aqui agora e quero trabalhar minha clarividência. Estou começando a perceber algumas coisas aqui. O que eu preciso fazer? Bom, eu preciso entrar no meu estado meditativo. Não que eu vou fechar o olho aqui, vou fazer a posição de yoga e... Não é isso. Mas você precisa identificar em você, aí cada um vai desenvolver uma característica própria, que você consiga estar num estado de vigília, que é o estado que a gente está aqui agora, mas ao mesmo tempo baixar um pouco as suas ondas cerebrais para que você possa ter um relaxamento. Tirando o pensamento do dia a dia, preocupações do dia a dia, preocupações do trabalho, da família, enfim. Precisa limpar a mente para preparar o terreno para se sutilizar e a gente conseguir ter esse contato sutil com o mundo de lá. Porque aquilo que eu falei, é muito sutil, a gente precisa se sutilizar. E a gente vive numa dimensão muito densa. Não só da questão física, mas também das questões emocionais e mentais que atrapalham também nesse processo, né? Então, assim, a gente precisa treinar isso diariamente, né? Entrar naquele processo de meditação todos os dias, de relaxamento, para você se acalmar internamente. Não tem como a gente acessar o lado de lá vivendo esse verdadeiro turbilhão emocional que a gente vive internamente. E todos nós vivemos, né? Então, assim, precisa treinar. Isso é trabalho diário. E outra coisa, a partir do momento, que aí eu acho que vem a parte até mais difícil, mais desafiante, que é a partir do momento que a gente já fez esse trabalho todo, né? De botar foco, de meditar, de se conhecer, de relaxar, de começar a perceber, né? Quando você começa a ter as percepções, você cria um outro problema, que é super comum também, que é a ansiedade. Então você entrou ali naquele processo, né, vem trabalhando já há meses aquele seu processo e de meditação e começa a vislumbrar alguns resultados, né? Alguns flashes, algumas imagens começam a aparecer. E é nesse ponto que a gente precisa agora prestar atenção, porque quando a gente começa a obter os primeiros resultados, a gente tende a se desconcentrar do processo. Que é aí que a gente precisa passar para uma segunda etapa, né? Seria a gente fez toda essa questão da meditação e aí que tá, é a gente parar a nossa mente, que automaticamente ela vai querer desviar já para o que você está vendo, né? De percepção, que isso é natural do ser humano, a mente logo vai querer se botar o foco naquilo ali, só que quando a gente coloca o foco naquilo ali, de forma abrupta, a gente perde aquela experiência. Então seria um segundo passo de treinamento, começou a ter alguma percepção,
se acalmar o máximo possível, não entrar numa agitação, numa ansiedade, para que aquela experiência não se perca. E às vezes você vai ter flash de segundos, 2, 3 segundos, é muito. Às vezes você passa ali uma hora e pouca tentando para conseguir ter um mínimozinho de flash, e quando você consegue perceber alguma coisa, pum, você perde. E tá tudo certo, é assim mesmo, né? Para você desenvolver isso, imagina que você tá aprendendo a viver num mundo que você não vive. Né? Você está acostumado aqui com os seus 5 sentidos na vida física, você está explorando e desenvolvendo um sentido que você não tem ainda aqui desenvolvido na vida física. Então isso requer tempo. Né? Não adianta querer atravessar as coisas, atropelar para desenvolver rápido, porque não funciona dessa forma. Tem gente que passa anos desenvolvendo isso. Não necessariamente vai ter também um resultado bacana, mas o importante é, se você quer e você já percebe que tem alguma coisa, tem que trabalhar, tem que praticar, tem que desenvolver. E desenvolver de forma tranquila, sem gerar ansiedade, que também é um grande desafio, né? Então, quando a gente começa a perceber algumas coisas que vem aquela ansiedade, a gente se perde, né? E aí fica irritado, que não consegue, faz um monte de esforço e não vê resultado. E é isso que faz muitas pessoas até desistirem do processo, né? Então, assim, se você já tem algum tipo de percepção, já percebeu que tem predisposição para aquilo ali, né? De repente você pode ver alguns vultos, algumas sensações. Cria esse hábito sem pressa também, de começar a trabalhar isso diariamente. Coloque isso na sua rotina diária, né? Que isso não só vai ajudar no processo de desenvolver, como também, por outro lado, você também está se trabalhando, está se conhecendo. A partir do momento que você tira um momento do seu dia, todos os dias, para fazer uma meditação, para olhar para dentro, para se concentrar, para se afastar dos problemas do cotidiano, já é um processo também de autoconhecimento para você. Então é importante que faça isso com muita tranquilidade. Eu sei que demora, é assim mesmo, mas se fizer todos os dias, sem ficar esperando muito resultado, uma hora o resultado ele sempre aparece. E é assim mesmo, não existe cartilha pronta, né? E outra coisa, procure sempre anotar todas as percepções. Principalmente quando você detectar alguma coisa que você viu, alguma sensação, pode ser um flash, pode ser um vulto, procure identificar como você estava naquele momento que você viu aquela percepção. Que tipo de sentimento você tinha naquele momento? Antes de você enxergar, você notou algum padrão que aconteceu na sua tela mental? Procure anotar tudo isso, porque isso também vai ser importante para você começar, primeiro, a validar suas experiências e também você criar um banco de dados de informação e de características suas que você sabe em um determinado momento que, poxa, toda vez que eu atinjo determinado nível ou de relaxamento ou que eu vejo algum tipo de espectro de luz, logo em seguida aparece a questão da clarividência. Então você vai se conhecendo também e aos poucos você vai sintonizando internamente essa sua relação com a clarividência. E aí fica mais fácil você até atingir o resultado que você gostaria, tá? Mas assim, de forma geral, não há muito por onde fugir, a não ser o trabalho diário. Outra coisa também que é importante é estudar muito sobre o tema. Quanto mais literatura você puder ler sobre isso, isso ajuda também, até para uma questão mental mesmo, do seu cérebro, tá? Ter o tempo todo em contato com essa informação, isso vai impregnando de forma positiva e vai fazendo que ele vá assimilando melhor a essas percepções também. Então isso ajuda bastante também, você lê bastante conteúdo sobre isso, principalmente à noite, antes de dormir, se puder, sempre procure ler conteúdo sobre isso, porque aí você vai impregnar de informação o seu cérebro, de boas informações, e aí você vai deitar, vai dormir e aquilo vai ficar ali, né, só absorvendo esse conhecimento e essas informações. Isso ajuda bastante também no processo. Mas fundamental é trabalhar diariamente o foco quando você for fazer, né, desfocar de todos os problemas, entrar no processo de relaxamento, né, a meditação, e também a parte do autoconhecimento, porque se você começar a desenvolver a clarividência com o seu emocional todo bagunçado, eu te garanto que primeiro você não vai obter muitos resultados, né? Muitos resultados positivos, porque você não vai conseguir encontrar o foco nem a concentração. E ainda assim, se conseguir, pode ser que você se encontra até com situações não agradáveis de se ver. Porque clarividência, todo mundo quer fazer clarividência para ver a parte boa da vida, né? Eu quero ver, de repente, um parente desencarnado, mas também tem, por outro lado, tem as outras questões também. Tem os desequilibrados do lado de lá, assim como existe aqui na nossa vida física. Então, quanto mais a gente tiver emocionalmente fortalecido, que é a parte até mais importante,
aí sim a gente pode trabalhar a questão de clarividência de uma forma muito mais tranquila, tá? É óbvio que o ideal seria que todo mundo pudesse frequentar um local que pudesse ter um grupo, o auxílio de outras pessoas mais experientes para te auxiliar nesse caminho. Mas às vezes as pessoas não gostam, né? Que é o meu caso também, não gosto de seguir nenhum tipo de religião, de doutrina, enfim, de grupo, ou às vezes tem até dificuldade de encontrar um grupo para estudar, mas mesmo assim quer fazer esse estudo em casa. Então é isso, muita literatura, colocar o foco naquilo que você quer, trabalhar o autoconhecimento, que é fundamental nesse processo, e o trabalho também de meditação diária, que é você se acalmar, principalmente durante o dia. Durante o dia, no seu dia a dia do trabalho, você precisa começar a se acostumar a viver num estado mais tranquilo, né? Você estando no seu estado de vigília, trabalhando na correria do dia a dia, a gente precisa minimamente fazer esse olhar para a gente falar, opa, peraí que eu estou me perdendo um pouco, estou me estressando, estou ficando com raiva, estou ficando ansioso, não, eu preciso me acalmar. Isso ajuda para todos os sentidos na vida, não só em questão da clarividência, para a vida como um todo. A gente está muito acostumado a viver acelerado, né? Viver ansioso, a gente se acostuma com a ansiedade, isso não é bom. A gente naturalmente, nosso estado não é esse. Nosso estado é um estado mais tranquilo. É como se fosse uma criança. A criança está sempre serena, sempre tranquila, não tem preocupação. Lógico, ela não é criança, não tem ainda os desafios do dia a dia. Mas aquele estado que eu digo da criança, da tranquilidade, sabe, da leveza, isso a gente precisa treinar todos os dias também pra gente. Não só para quem quer desenvolver isso. Mas aí isso ajuda bastante. Então, fica aí a dica para vocês. Comece a trabalhar, comece a praticar. Não crie expectativa, não coloque também limite para desenvolver, preciso desenvolver nos próximos... Não, deixe livre, trabalhe, não crie ansiedade, que aos pouquinhos as coisas começam a fluir, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você já possui algum tipo de clarividência, vê vultos, tem algum outro tipo de percepções, inclusive essas dicas também, elas servem para qualquer outro tipo de parapsiquismo que você tem. Basicamente gira em torno disso, é foco, é autoconhecimento, é relaxamento. Essas três características ela pode ser fundamentais para todos os tipos de parapsiquismo, tá certo? Então é isso. Deixa aqui nos comentários se você já tem algum tipo de parapsiquismo, se você faz algum outro tipo de técnica também para ajudar, o seu comentário, sua experiência pode ajudar também outras pessoas que estão no processo, tá bom? Então é isso. Eu agradeço a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.